gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre direito previdenciário e eu quero trazer para vocês algumas informações importantes sobre a pensão por morte. A pensão por morte, normalmente é concedida para os dependentes do falecido e também de forma mensal pelo INSS. Mas alguns conjuntos de regras precisam ser preenchidos para que você consiga ter acesso à pensão por morte. Priscila, e quais são os fatores determinantes para que essa pensão seja concedida? No caso, o grau de parentesco, a idade da pessoa que é dependente, se ela era casada ou não, se por exemplo, tem algum tipo de deficiência. Então, esse conjunto de informações são levadas em consideração quando você abre o seu requerimento perante ao INSS. Quando o dependente ele for um companheiro, um cônjuge ou um filho menor de 21 anos, a dependência econômica ela é presumida. Então, é importante que as empresas elas sempre peçam para os seus funcionários a certidão de nascimento dos filhos, para que haja essa comunicação para o INSS e também não tenha uma dor de cabeça muito grande quando a pessoa ela for dar entrada no seu requerimento. Mas para os outros casos, essa dependência econômica ela não é presumida. É importante a gente dizer aqui que houve uma mudança significativa em relação à lei da pensão por morte. Por quê? Antigamente a gente tinha a opção de conceder para os filhos menores de 24 anos ou até 24 anos a extensão da pensão quando ele estava cursando uma faculdade, continuava estudando, não trabalhando, estudando. Mas agora a pensão por morte ela se encerra com 21 anos. Então, independente se o filho, o dependente direto desse falecido, ele estiver estudando numa faculdade, cursando qualquer tipo de graduação, ou até o próprio colégio, enfim, o ensino fundamental, médio, não pode mais ser estendido após os 21 anos, ok? Quando o filho ele tem qualquer tipo de deficiência, seja mental, física, nesse caso a pensão por morte ela vai ser aplicada em qualquer idade, porque presume-se que aquela pessoa ela não tem a capacidade plena para poder exercer as suas atividades e ela dependia economicamente desse falecido, dessa falecida. No caso do cônjuge, se ele for separado ou divorciado, há uma exceção à regra. Normalmente ele não tem direito à pensão por morte, mas se por acaso o casal resolver se conciliar e em razão depois do tempo, de alguma fatalidade, ele vier a falecer ou ela vier a falecer, essa pessoa, ela comprovando que eles estavam juntos, pode dar entrada também no pedido de pensão por morte e o INSS ele é obrigado a pagar isso. Outro caso também é quando não há essa reconciliação, o casal, no caso, ele já é divorciado, já é separado, e aí a pessoa, ela recebe uma pensão alimentícia. E essa pessoa que tinha obrigação de pagar essa pensão, se ela vier a falecer, então ela também tem direito à pensão por morte, perfeito? No caso dos filhos que são falecidos e os pais são dependentes, você tem a possibilidade também de aplicar a pensão por morte, só que tem que comprovar a dependência econômica, por isso que é diferente dos filhos, os cônjuges e os companheiros, como eu disse lá anteriormente. No caso dos irmãos, desde que eles não sejam emancipados, menores de 21 anos, com exceção das pessoas que são portadoras de alguma deficiência, e comprovar que economicamente era dependente desse falecido ou dessa falecida, eles também terão direito à pensão por morte. Bom, gente, eu trouxe aqui os pontos principais
Espero que vocês continuem aqui comigo, com mais informações, com mais conteúdos, mas por hoje é só. Desejo um ótimo final de terça para vocês, desejo um ótimo final de dia para vocês aí e um forte abraço. Tchau, tchau!